Se você pudesse escolher um número de séries para você ganhar massa muscular, qual você escolheria? 22, 42 ou 52 séries por semana? Pois é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo aqui, então fica comigo até o final para você ver os resultados deste artigo científico aqui que eu trago para você. Inclusive eu só trago a ciência aqui, discuto a sua aplicação prática também. Esse estudo científico publicado recentemente tem o seguinte objetivo. Tem o seguinte título, olha só: efeitos de diferentes progressões de séries semanais nas adaptações musculares em homens treinados. Será que existe um efeito dose-resposta? O objetivo desse estudo aqui, pessoal, foi o seguinte, investigar o efeito da progressão de séries para os membros inferiores. Então aqui vale para a musculatura dos membros inferiores, a cada 2 semanas, comparado à realização de um volume constante de séries. Participaram do estudo aqui 31 homens. Esses 31 homens, que eram jovens, você pode ver aí na tabela que a idade média em todos os grupos era em torno de 24, 25 anos aí, foram divididos em 3 grupos. O grupo que manteve as séries constantes, ou seja, o número de séries ao longo das semanas foi sempre o mesmo, no caso 22 séries. Teve um grupo que foi progredindo 4 séries a cada 2 semanas ao longo do protocolo, e teve um grupo que foi progredindo 6 séries ao longo do tempo. Então você pode perceber, né, que essas duas progressões aqui elas são bem significativas. Veja também aqui que é bastante importante salientar nesse vídeo aqui, a experiência, eram homens bem treinados, tá, pessoal? Olha só, em torno aí de 4 a 5 anos e meio de experiência com treinamento de força. E eles tinham aí, em torno de 1,6 a 1,8 vezes o peso de um RM pro agachamento em relação à sua massa corporal. Um exemplo prático: se por acaso tivesse aqui algum homem com 100 kg, aproximadamente 160 até podendo chegar ali 180 quilos era o seu 1RM, ou seja, uma repetição máxima no agachamento. Isso significa dizer que eram homens bem fortes. É importante também deixar claro aqui, por isso que eu trouxe essa tabela aqui, tá, pessoal? O número de séries que eles já estavam acostumados a fazer, em torno de 15, 16, 19 séries aqui para esse grupo, era a experiência que eles já tinham com o treinamento. Esse P que vocês estão vendo aqui, esses valores que vocês estão vendo aqui na direita, significa que não tem diferença entre os grupos. Então, os grupos são praticamente homogêneos. Isso significa que eles são estatisticamente idênticos. Isso é importantíssimo, né? Porque se tivesse algum grupo diferente do outro, a gente já teria aí um viés em relação à sua execução. Aqui está o desenho de tudo, pessoal. Olha só que legal. Eles fizeram aqui avaliações antropométricas, fizeram análise de ultrassom, fizeram um teste de um RM, fizeram também a familiarização de todos os processos, de tudo que ia acontecer, aí depois foram para a burdoada, né? Foram para a prática em si, que durou 12 semanas, onde o grupo constante manteve 22 séries por grupamento muscular. Esse grupo aqui ele começou com 22 séries, mas foi progredindo 4 séries a cada 2 semanas, e esse grupo aqui também começou com 22 séries, mas foi aumentando 6 séries ao longo do tempo, a cada 2 semanas. Sendo assim, o grupo constante manteve sempre padrão 22 séries até o final do protocolo. O grupo 4 séries chegou a treinar 42 séries para membros inferiores, e o grupo 6 séries 52 séries. Depois de uma semana, os autores voltaram a fazer os testes justamente para comparar com o período pré, para saber se a progressão de séries ao longo das semanas tinha um efeito maior no ganho de massa muscular, um efeito maior no ganho de força e assim por diante. Como que era o treinamento desses homens, pessoal? Olha só, 5 exercícios: agachamento, leg press 45, deadlift, cadeira extensora e cadeira flexora. O que, na minha opinião, excelente treinamento, completaço aí para membros inferiores. Eles treinaram 2 vezes por semana, sessão A e sessão B. Então tinha diferença aí no número de repetições. Na sessão A, 6 a 8 repetições, era a zona de repetições que eles tinham que treinar. E na sessão B, 10 a 12 repetições. Então, na realidade, eles treinaram de 6 a 12 repetições durante todo o protocolo, durante todas aquelas 12 semanas de treinamento. E eles treinaram 2 repetições em reserva. Apenas na última série eles iam até a falha. O que significa 2 repetições em reserva? Vamos por o seguinte, aqui na seção B, o praticante fez 12 repetições com um determinado peso. Só que essas 12 repetições, se não fosse a última série, teria que sobrar 2. Ou seja, teria que ser um peso para 14 repetições. Na última série, aumenta o peso, aí sim vai até a falha. E claro que houve o ajuste do peso ao longo das semanas, porque os praticantes iam se adaptando, e claro que teria que fazer aí o ajuste do peso, uma vez que o número de repetições já estava pré-determinado. E vamos para os resultados aqui, pessoal. Olha só que legal. Aqui a gente pode encontrar que a diferença do teste de um RM pré versus pós no agachamento com barra. O grupo que manteve constante 22 séries ao longo do protocolo teve um aumento médio de 8,6% no peso movido para uma repetição
no agachamento com barra depois dessas 12 semanas. O que é esse ES? Tamanho de efeito. Tamanho de efeito é uma dimensão que a gente utiliza na estatística para avaliar a magnitude deste tipo de intervenção, que no caso aqui foi o protocolo de treinamento de 22 séries, 0,47, um tamanho de efeito aí moderado. O tamanho de efeito é muito simples de entender, quanto maior, melhor, e quanto mais próximo de zero, pior é, ou seja, a intervenção pouco foi significativa. Veja que aqui o grupo teve na média aí um aumento de 10, 12 quilogramas, tá? Aqui são quilogramas e aqui o percentual. Já o grupo que fez aquela progressão de 4 em 4 séries a cada 2 semanas teve um aumento médio de 12,7%, tendo um tamanho de efeito de 1, ou seja, bem alto esse efeito aqui, né? Que significa aí aproximadamente ali quase 20 kg de aumento de 1 RM em apenas 12 semanas no agachamento com barra. Já o grupo 6 séries teve um aumento lá de pouquinho mais de 25 kg, o que significa em torno aí de 19% de aumento. Mas o tamanho de efeito foi menor do que o grupo 4 séries. Por quê? Porque aqui a gente tem muita variação entre os indivíduos. Teve indivíduo que ganhou um pouquinho mais de 20 kg, mas teve indivíduo que ganhou lá quase 30 kg de 1 RM. Aqui ele foi mais homogêneo, tá vendo? Que foi mais próximo realmente um do outro, o que nos mostra que o número de séries aumentando, isso fica mais sensível à individualidade biológica. Aqui nós temos, medido por ultrassonografia, o vasto lateral em centímetros quadrados, ou seja, a espessura muscular, o quanto aquele músculo aumentou. Veja que o grupo que manteve constante 22 séries aumentou ali em torno de 4% o tamanho do vasto lateral medido por ultrassonografia. O grupo 4 séries, que foi aumentando 4 séries, 9,8%. E o grupo que fez um aumento de 6 séries, teve aí um aumento em torno de 11%. Veja que o tamanho de efeito mostra que quanto maior o número de séries, maior é o ganho do vasto lateral. Isso medido por ultrassonografia. Agora, quando a gente olha a progressão do volume, né, pessoal, o volume load, que é séries vezes repetições vezes o peso do exercício, a gente vê que em termos de progressão, é claro que aumentando o número de séries, a gente vê que os indivíduos acabam conseguindo evoluir mais em termos de progredir as cargas de treino. E carga de treino entende-se como produto, ou seja, a multiplicação entre séries, repetições e também o peso do exercício. O grupo que manteve 22 séries, como o número de séries foi igual ao longo do protocolo, teve apenas um ou outro ajuste do peso, então o volume load praticamente não se alterou, né? Teve um aumento percentual aí por causa da adaptação que acontece ao longo dos ciclos de treino. E essa imagem aqui mostra bem nítido, né, que quanto maior o número de séries, a gente vê que existe também uma maior progressão nas cargas de treino. Veja que o grupo 4 séries e o grupo 6 séries, eles tiveram um aumento da carga de treino comparado ao grupo constante, mostrado aqui por esse asterisco. Mas, entre esses dois grupos aqui, não teve diferença estatística. Esses quadradinhos que vocês estão vendo são os indivíduos. Então veja que teve indivíduo que não conseguiu progredir muito bem aqui, ó, tá vendo? Ó? Tem indivíduo aqui que ficou até inclusive menor do que indivíduos no grupo constante, olha só. Pois é, isso se chama individualidade biológica. Nesse sentido, é importante deixar claro aqui para vocês que parece que quanto maior o número de séries, existe uma tendência de maior ganho de massa muscular, quando a gente olha para o vasto lateral e progressões de carga de treino, justamente porque você está aumentando o número de séries. Agora, você tem que raciocinar o seguinte, lembra que esses dois grupos aqui, ó, o grupo 4 e o grupo 6, eles acabaram com 42 e 52 séries respectivamente. Isso é um volume bem alto, difícil de você cumprir isso ao longo da semana, mesmo que você tenha aí 4, 5 vezes para treinar. Então isso pode, por exemplo, interferir diretamente na sua logística, pode interferir diretamente na sua fadiga. Então esse estudo aqui ele conclui que 22 séries parece ser bem suficiente quando você visa aí os ganhos de massa muscular. E a progressão você pode fazer de uma forma um pouco mais sutil, talvez aumentar 2 séries a cada 2 semanas, tentando chegar mais próximo aí talvez de 28, 30 séries. E claro, utilizando estratégias de deload, ou seja, de redução das séries de treinamento ao longo dos ciclos de treino, até porque aqui foi feito o experimento com 12 semanas, mas e as semanas subsequentes? Então fica aí para você essa pergunta. Agora eu quero saber de você, quantas séries por semana você faz de quadríceps? Coloca comigo nos comentários, mesmo que você não seja da área de educação física, mas coloca aqui, vamos discutir, que isso é importante para a gente continuar crescendo, beleza? Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço, tamo junto, tchau!